Paz de Deus a todos. O reino de Deus e o reino dos céus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o ser humano foi condenado à morte através do pecado do primeiro homem, Adão. E nesse momento, por um momento, a potestade do mal quis reinar sobre o ser humano, mas Deus, até a vinda de Jesus Cristo a esta terra, Deus encontrou homens e mulheres tementes a Ele, como Enoque, que andava em perfeita comunhão com Deus, como Noé, pregoeiro da justiça, como Abraão, pai da fé, onde Deus confiou em fazer uma grande promessa através do seu filho Isaque, Jacó. Moisés foi um grande profeta que falava com Deus face a face enquanto viveu. Mesmo o povo reclamando, murmurando, fraco, mas foi conduzido por Moisés, sempre sendo alertado a não adorar outros deuses, não casar com pessoas estranhas, para não aprender as práticas do pecado. Mas quando Moisés morreu, Josué também, e os outros sacerdotes, o povo prevaricou, e Deus permitiu que os povos estranhos ficassem na terra prometida, para que os israelitas fossem testados e provados por Deus. Ele queria saber se o povo amava a Deus de verdade. Os mais velhos que viram as lindas maravilhas, como a passagem pelo Mar Vermelho, a fonte da água que jorrou a água e o povo bebeu. Os inimigos mais fortes de Israel eram vencidos por Israel, porque Deus lutava por eles. Deus trazia pavor e medo para os inimigos do seu povo. Então, esse povo que viram as obras foram morrendo, e os mais novos foram ficando e ouviam só contar as maravilhas, mas não tinham participado. E por isso o povo pecava e Deus entregava eles aos seus inimigos, e por muitos anos eram atormentados, até que pediam socorro, e Deus, com a sua grande e infinita misericórdia, enviava socorro e preparava juízes como Otoniel, Débora, Gideão, Jair, Jefté, e Deus libertava o seu povo. Mas quando o povo estava na bonança, esquecia de tudo e voltava a errar. E ficava essa guerra entre o reino de Deus e a potestade maligna. E assim vieram reis, profetas, salmistas, até que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecadores. Ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu o inferno. E na sua morte de cruz e a sua ressurreição,
ele ressurgiu triunfante e a potestade do mal perdeu para sempre. E naquele momento, o reino de Deus estabeleceu na terra. E é uma guerra espiritual nos dias de hoje. O adversário luta contra as almas, porque a nossa carne quer fazer a vontade do mal, a vontade carnal, mas a alma quer fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito. E Deus permite os espíritos na terra, assim como permitiu os inimigos na terra prometida, a fim de sermos testados, sermos provados, para ver se realmente nós amamos a Deus. Muitos não suportam e desistem, e outros suportam e resistem, e passam a ter confiança de Deus, chamados amigos de Deus. E o Senhor vem sempre avisando pelos pregadores, pelas palavras, mas muitos não compreendem. E o reino de Deus já está estabelecido, mas o adversário não fica contente, porque o reino de Deus já está estabelecido, mas ele agora, ele quer tirar do seu reino, quer tirar o povo do reino de Deus. Mas Deus vem falando para o povo, como está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 19, versículo 24, está escrito: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando o Senhor diz isto, é o reino aqui na terra, porque não consegue se converter, porque o ser humano às vezes amam mais as riquezas da terra do que ao próprio Deus. Uns confiam mais no seu próprio dinheiro do que confiar em Deus. Mas os que convertem a Deus e amam a Deus já entram aqui na terra no reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, no versículo 15, está escrito e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui Jesus dizia da sua morte e ressurreição e que logo estabeleceria o reino, porque foi quando ele foi morto na cruz e ressuscitou, onde ele estabeleceu o reino de Deus. Em Marcos capítulo 9, versículo 47, diz: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Já viu entrar no céu imperfeito? No reino dos céus não entram imperfeitos. Se nós seremos transformados, seremos perfeitos, com corpos celestiais. Isso é quando a pessoa se converte, nem que perde um membro do corpo, mas entrega a Deus, para amar a Deus de alma, mesmo que imperfeito, mas com a alma perfeita, alegre na presença de Deus. Na oração do Pai Nosso diz, em Mateus capítulo 6, no versículo 10, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o reino de Deus que opera em nós. Façamos a vontade de Deus, porque o seu reino já foi estabelecido e devemos obedecer somente a Deus. Deixemos as fraquezas, resistamos até que o adversário não nos provoque mais, porque saberá que o servo consagrado a Deus, ele não pode tentar. Ah, mas eu sou fraco, eu não suporto, eu erro todo momento, todos nós erramos. Mas não pensa assim, porque se nós resistir a cada dia, resistirmos às nossas fraquezas, os nossos erros, porque nós mesmos temos que nos libertar, temos que fazer aquilo que agrada a Deus, nos libertando a cada dia das nossas fraquezas. Pode ter certeza que Deus nos ajudará e Deus de nós agradará. Nós padecemos a cada dia, somos afrontados a cada dia, a cada momento. Tudo isso por amar o reino de Deus, porque só entrará no reino dos céus o limpo de mão e puro de coração. Somente os justos, que tenhamos a piedade de nós mesmos e sejamos a cada dia mais justos, mais fiéis, para reinarmos com Deus, com Cristo e com os anjos, com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos perderão o reino dos céus, não pelas práticas do mal, mas por rejeitar o perdão que foi concedido por Cristo quando estabeleceu o reino de Deus aqui na terra, por meio da sua vitória através da ressurreição. Que nós já estamos no reino de Deus e que nós não sairemos dele. Esperamos a segunda vinda de Cristo nas nuvens de glória para levarmos com ele para o reino dos céus. Deus abençoe a todos.